Mas você não tem medo de voar, Zero. mas você pôs medo em muita gente. Com quem? Pra galera que deve estar aí lembrando. Olá, classe! Como que foi isso? Como que foi criado? Cara, E, o Tibúrcio. e era a intenção, era essa mesmo? Então, o Tibúrcio, ele é bom lembrar que é o Rá-Tim-Bum, porque tem o Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. O Rá-Tim-Bum foi o primeiro projeto infantil que a TV Cultura realmente atingiu muita gente. Aliás, a TV Cultura ela merece assim, um ponto de destaque muito grande, até para quem gosta, né, de ciência, divulgação científica e de espaço. Porque ela teve Mundo de Bikman, Isso. que formou Isso. muita gente, eu assisti muito, que era uma divulgação científica muito legal. Sim. Cosmos passou na TV Nossa. Cultura. Né? Nossa, que é imperdível, inteira a série, né? E aí depois veio com essas coisas brasileiras Com aqui, essas né? coisas brasileiras. E lá na Cultura eu fiz é um filme, na verdade, com a cientista, a nossa cientista, Maria Cristina Abdala, sobre partículas elementares. Ah, sim. É a moça lá do CERN, CERN, né? isso. E que foi feito lá na TV Cultura. Baseado num livro dela que chama O Discreto Charme das Partículas Elementares. Tem uma outra coisa que eu me orgulho muito de ter participado, aí só como roteirista, que é o Minuto Científico, do professor Ernest Hamburger, que é o pai do Carl, claro. né, o físico, que tem uma equipe, tinha, né, ele se foi aí já há algum tempo, uma equipe que eu tive o privilégio, eu e Maurício Arruda, que foi meu parceiro no roteiro, de trabalhar junto com um monte de cientistas assim para escrever essa série. Então, isso aí é um negócio, cara, sensacional da sua parte, que é a verdadeira divulgação científica, que é você estar em contato com o grande cientista que fica dentro da universidade, que ele não sabe falar com o público. Isso, muitas vezes não sabe mesmo. E aí começa a ter esse afastamento que é prejudicial pra caramba. E aí tem que vir pessoas, igual você, que é um craque da escrita, e pegar aquilo que o cara quer dizer. E como que era, antes da gente até falar do Tibúrcio, como que era trabalhar com esses cientistas? Incrível, Sérgio. Era incrível. Vou citar duas cenas que a gente viveu dentro do laboratório lá do professor Ernest Hamburger. Porque, assim, os caras às vezes são meio travados mesmo. Aí eu falava, gente, a gente precisa saber, assim, o que da ciência nós temos que escolher? Porque não dá para falar, né? Sim. Tem coisas que são difíceis. E chama minuto científico. Tinha que traduzir em 1 minuto. Era o TikTok da época, né, Era o TikTok da época. E, obviamente, a gente não queria perder a qualidade da informação. Que é o principal, né? Não é? Como você traduzir uma coisa complexa sem perder a qualidade? E aí, chegou uma hora que eu tinha um cara com óculos de garrafa que parecia o desenho animado, o estereótipo do cientista, que não tinha... Estava com a boca fechada a reunião inteira. Eu falei, vamos lá, cara. O que você acha que as pessoas precisam saber? Ele pegou e falou assim, qual é a espécie de animais que tem mais massa sobre o planeta? Olha que legal. Eu falei, caralho! Eu falei, o quê? Elefante? Não. Vaca? Não. Sabe qual é, cara? Os vermes. Eu achei aquilo genial, porque todos nós temos vermes dentro do corpo, né? Bactérias. Bactéria é o maior ser que tem, né? Estão todas fazendo um trabalho muito importante. Então, se botar numa balança, seria enfim, os tipos de animais mais pesados. Isso eu fiquei sabendo preparando essa série com esses caras. Tem um outro. E esse foi pro ar? Esse foi pro ar. Foi? Esse foi pro ar, ganhamos prêmios. E aí, como que é roteirizar isso aí? Porra, é uma loucura, cara. É uma loucura. E isso é legal na TV Cultura. Inclusive tem a ver com o Tibúrcio, porque quando você vai criar uma coisa que vai ser veiculada num canal de que tem uma responsabilidade pública, que é o que a cultura mantém, e que eu acho que é muito importante reconhecer, eu acho bárbaro você falar isso aqui, nessa tradução pode-se perder as coisas, mas se você não tiver a base científica... fica muito fraco, pode ficar muito ralo. Então, o Rá-Tim-Bum, por exemplo, o Tibúrcio, tinha objetivos pedagógicos que ele tinha que cumprir.
o personagem. Nasceu entendeu? assim, né? Nasceu a série inteira, inclusive. Todos aqueles quadros do Rá-Tim-Bum tinham objetivos pedagógicos. E aí tem uma curiosidade sobre o Rá-Tim-Bum, que o Fernando Meirelles foi o diretor-geral, foi ele que me chamou para participar da criação do projeto. E aí eu já tinha dirigido vários quadros, Senta que lá vem história, enfim, um monte de quadros assim que eu estava curtindo muito dirigir. Foi a primeira vez que eu comecei a dirigir também na televisão. Isso foi em 90, né? Aí o Fernando falou: cara, você não vai aparecer na série. Você está aqui dirigindo, escrevendo, não sei o quê. Cadê o seu personagem? Aí eu falei: porra, cara, eu acho que... Ele fala: cara... Aí foi passando o tempo, chegou uma hora e ele falou: ó, falta só 2 meses para a gente entregar. Se você não inventar... Vai passar. Vai lá e vê... Porque tinha os objetivos pedagógicos que a gente tinha que cumprir. Vê lá os objetivos que sobraram. Você tem que inventar um negócio, cara. Eu cheguei lá, só tinha casca grossa. Sabe assim, lateralidade. Tinha uns negócios assim que os roteiristas todos foram fugindo. Fugindo para... Eu falei: caralho, como é que eu vou explicar esse negócio, cara, não sei o quê. Eu falei: criar um professor. Porque aí fica explícito que ele é professor. E, tá ali explicando, né? E ele explica, você entendeu? Áspero e macio, quente e frio, sei lá, não vou ter que inventar uma cena, não sei o quê. E também já estava na correria, eu falei: câmera fixa. E eu vou inventar um personagem que conversa com a sala de aula. E também já não tinha mais como arrumar atores e atrizes e crianças, que a gente... Eu já dirigi muito a atriz mirim, dá muito trabalho. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Eu amo, hein? Eu amo dirigir, amo trabalhar com criança, sempre amei. Mas dá muito trabalho, enfim... Por razões óbvias, né? Os pais têm que estar junto, e os horários, e não pode perder a aula, enfim, tudo certo, mas dá trabalho. Eu falei: não, vou fazer uma classe virtual. Caramba! Eu falo: olá, classe, depois a gente coloca: olá, professor Tibúrcio, né? E foi assim que nasceu, por uma necessidade, cara. Uma necessidade, um prazo para entregar. E isso é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente estava falando lá no começo, para a galera, né? A carreira da gente, às vezes, ela é empurrada por necessidade. Sim. Você tem que inventar um negócio porque não tem tanta grana, não tem tanto tempo. Vai meio no improviso, né? Você Totalmente, vai ter que desenhar, né? uma solução que caiba dentro daquilo ali. E foi assim que nasceu o Tibúrcio, a maquiagem, tinha lá os efeitos de me deixar mais gordo, então o Tibúrcio ele é 30% mais gordo e mais baixo do que eu, ele é meio achatadinho. Mas isso aí era efeito de câmera? Efeito digital. Digital? É um dos primeiros efeitos digitais da televisão, chamava ADO. Que doideira. Digital Optics, sabe? Assim, um negócio entendi, assim. fazer uma deformação ótica digitalmente. A gente fazia assim, isso nunca existia na TV, então a gente usou uma tecnologia também nova. Que legal. Eu fiz tudo de madrugada por causa disso, porque era o equipamento que o telejornal usava, que todo mundo usava. Então, todo o Tibúrcio foi gravado da meia-noite às 6. Caramba! Para usar toda a aparelhagem disponível. Ficava disponível para você. O switcher principal da emissora ficava com a gente. E legal, foi uma delícia, foi uma viagem com muitos parceiros, o Arcângelo, o cara que cuidou da iluminação, os contra-regras. Até hoje eu sou comentarista do Jornal da Cultura, eu chego lá, tem sempre um técnico que fez o Rá-Tim-Bum comigo, sabe? E aí lembra, né? Porra, e aquela galinha que eu fiquei segurando de madrugada, assim, o Tibúrcio. Então eu acho que a cultura tem algo muito relevante na comunicação brasileira mesmo, que é a construção de um repertório, né? De muitos programas infantis, documentários, como você lembrou, séries. Isso. E que formou aí uma galera. Formou, né? Não. Hoje tem grandes divulgadores científicos e tal, que eles que criou essa vontade, né? Da onde que veio aquele, não, quero fazer isso. De vendo o próprio Tibúrcio, com certeza inspirou muita gente. O Bikman inspirou gente pra caramba. Maravilhoso.